Fala pessoal, e aí, como estamos? Tudo bem? Professor Reinaldo aqui da Escola Estadual 31 de Março em mais uma aula do meu projeto contra o coronavírus. Na aula de hoje eu trago para vocês o conteúdo ciclo trigonométrico do seno e do cosseno. Vamos lembrar lá que na aula passada eu trouxe o que era o ciclo trigonométrico. Defini para vocês que ciclo trigonométrico nada mais é do que uma circunferência de raio unitário centrado na origem do meu plano cartesiano. Lembrem que eu falei para vocês que raio unitário era muito importante. Lembrando que raio unitário significa que o raio da minha circunferência vale exatamente uma unidade. Tá? E o meu desenho, do meu círculo trigonométrico era nada mais, nada menos do que esse desenho que está na sua lousa. Plano cartesiano, x e y, ortogonal entre si, significa que formam ângulo de 90 graus, e uma circunferência de raio unitário significa que o raio mede uma unidade. Tá? Na aula de hoje, nada mais vai ser do que, se eu sei o seno e o cosseno do meu ângulo do primeiro quadrante, obrigatoriamente eu consigo encontrar o seno, o cosseno e a tangente do segundo, terceiro e quarto quadrante correspondentes ao ângulo dado do primeiro quadrante. Professor, mas como que a gente vai fazer isso? Bom, para a gente fazer isso eu preciso retomar alguns conceitos e a gente precisa entender como funciona o ciclo trigonométrico para o seno e para o cosseno e posteriormente para a tangente. Tá? Então, voltando lá na aula passada, ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio unitário centrado no plano cartesiano, na origem do plano cartesiano, no ponto 0, 0. Então aqui eu tenho ciclo trigonométrico. Nesse ciclo trigonométrico eu posso pegar qualquer arco no meu primeiro quadrante, que eu vou chamar de arco alfa. Bom, esse arco alfa ele tem um ponto, uma coordenada em x e uma coordenada em y, que a gente vai conseguir encontrar, tá? E essa coordenada em x, coordenada em y, é exatamente o que vai ser o seno e o cosseno desse ângulo. Bom, o que vai acontecer aqui? Eu sei que essa distância ela vale exatamente 1, porque é raio da minha circunferência. Um ponto até o centro é de raio, e meu raio tem medida 1, porque é um ciclo trigonométrico. Bom, a partir daí, então eu tenho esse triângulo formado, que eu posso afirmar que é um triângulo retângulo. O ângulo que eu tenho aqui de abertura é exatamente o arco de abertura que eu tenho neste caso, que seria alfa graus. Beleza, vou retirar esse triângulo e vou ver o que acontece com ele. Então, retirando o triângulo, eu teria um negócio assim. Hipotenusa e os dois catetos. Minha hipotenusa ela tem medida 1, porque é raio da minha circunferência. Aqui eu tenho meu ângulo alfa. Esse valor seria correspondente ao x, seria isso aqui. E esse valor seria correspondente ao y, que seria isso aqui. Tá? Brincando um pouquinho com o meu triângulo, eu tenho aqui, nesse meu triângulo, dois catetos. Em relação a alfa, o cateto que tem medida y é exatamente o cateto oposto. Lembra lá, está contra o ângulo cateto oposto. Lembra que 1 é a nossa hipotenusa e lembra que o x é o cateto adjacente, porque está do lado do ângulo dado. Bom, vamos lembrar lá. Eu sei que a minha razão trigonométrica seno de alfa ela é cateto oposto sobre hipotenusa. Então eu sei que nesse caso o seno de alfa ele vai ser exatamente igual ao cateto oposto, que vale y, sobre hipotenusa, que vale 1. Ou seja, eu descubro que y é igual a seno de alfa. Ou eu descubro que o cateto adjacente tem exatamente a medida do seno. Tá? E aí eu posso brincar com o cosseno. Então eu tenho cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. Logo, o cosseno de alfa ele vai ser o x sobre 1, porque o cateto adjacente mede x. E aí
aí eu descubro que x é igual ao cosseno de alfa. Ou seja, o cateto adjacente tem medida exatamente igual ao cosseno do alfa. Beleza? Tudo bem? Isso que a gente acabou de fazer. Vou separar aqui para ficar um pouquinho mais tranquilo de enxergar. Eu acabei de descobrir, então, que um dos catetos é de seno e o outro cateto é de cosseno. Então, eu estou falando que essa medida ela vai valer seno e essa vai medir cosseno. Significa que as coordenadas do meu ponto, do meu arco alfa, vai ser exatamente em x. Em x ele vai ser o cosseno desse ângulo, em y ele vai ser o seno desse ângulo. E aí, o que a gente toma como base? A gente toma como base que o meu ciclo trigonométrico do seno, a gente vai lembrar assim: seno sem sono de pé. Então eu falo essa seguinte frase: seno sem sono de pé. O que significa isso? Significa que o meu seno é exatamente o meu y. O meu seno é exatamente o meu eixo correspondente a y. Então, todos os valores do seno vão estar nesse eixo que eu acabei de grifar de amarelo, que vem aqui de baixo até aqui em cima. Pensando nessa ideia, eu sei que nesse eixo, esse ponto é o zero. Eu sei que no primeiro quadrante, lembra dos quadrantes? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. No primeiro quadrante, o meu eixo y ele é positivo. Então, eu sei que aqui vai ser mais. No meu segundo quadrante, se aqui é o zero, para cima do zero, ele também é positivo. Ou seja, eu estou tomando que o seno é positivo tanto no primeiro quanto no segundo quadrante. No terceiro quadrante, meu seno ele é negativo. No quarto quadrante, meu seno também é negativo. Por que negativo? Porque se o zero está para cá, tudo que está para baixo é negativo. Tranquilo? Bom, beleza, professor. Você entendeu aí, você mexeu com um monte de coisa, falou positivo e negativo, mas o que significa isso? Significa que agora, se eu pedir para vocês, por exemplo, o seno do ângulo de 300 graus, vocês vão conseguir encontrar para mim. Professor, como assim 300 graus? Sim, 300 graus, você precisa lembrar que está no quarto quadrante. 300 graus ele está exatamente aqui, que é o quarto quadrante. No quarto quadrante, o seno é negativo, então fica menos. Aí, o que acontece? Ele fica menos algum seno. E nesse caso, ele vai ser menos o seno do ângulo correspondente ao 300 no primeiro quadrante. Lembra que lá, quando a gente brincou um pouquinho de ciclo trigonométrico, né? Eu tinha um ângulo no primeiro quadrante, achava o do segundo, o do terceiro e do quarto. Se aqui eu tenho 300 graus, significa que do 300 até o 360, eu andei 60. Se eu andei 60, o arco correspondente é o de 60 graus. E aí, então, eu sei que o seno de 300 é igual ao menos seno de 60. Lembra que eu falei no começo da aula que se eu tiver o seno, o cosseno e a tangente do primeiro quadrante, eu consigo achar em qualquer quadrante. Então, aqui eu sei que o seno de 60, pela tabelinha, ele vale raiz de 3 sobre 2. Ou seja, seno de 300 vale menos raiz de 3 sobre 2. Ah, professor, eu acho que entendi mais ou menos. Vamos ver se você entendeu mesmo. Vamos agora assim, ó. Seno de 150. 150, agora ele está no segundo quadrante. De 90 até 180. Segundo quadrante. Segundo quadrante, meu seno é positivo, porque meu y é positivo. Então, mais seno 150. Qual é o ângulo correspondente no primeiro quadrante? Lembra lá, 150 ele vai estar mais ou menos aqui. De 150 para 180, falta 30 graus. Ou seja, o ângulo correspondente dos 150 graus
no primeiro quadrante é exatamente o 30 graus. Bom, então eu estou falando que o seno de 150 ele vai ser igual a meio positivo. Professor, de onde você achou esse meio? Aí vocês vão lembrar lá da nossa tabelinha, né? Da musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esqueça a raiz no 3 e no 2. Aquela música viciante, né? Que a gente tinha. Tranquilo? Bom, existe um jeito de achar com fórmulas isso, tá? Mas aí com fórmulas eu preciso lembrar do que eu generalizei lá na aula de ciclo trigonométrico. Como que eu faria isso? Eu posso, por exemplo, lembrar lá, no meu segundo quadrante, eu tenho o arco π menos alfa, sendo que alfa é do primeiro quadrante. Então eu sei que o seno de π menos alfa, está no segundo quadrante, ele vai ser exatamente igual ao seno de alfa, porque ele é positivo. O seno de π mais alfa é o ângulo que está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o seno, na verdade, é negativo. Então, fica menos seno de alfa. O alfa é o ângulo do primeiro quadrante. E o último, quarto quadrante. No quarto quadrante, eu tenho seno de 2π menos alfa. Seno de 2π menos alfa, ele é negativo de novo em relação ao arco do primeiro quadrante. Professor, beleza, você me deu aí algumas formulinhas, mas como que eu uso essas fórmulas que você está colocando dentro desse quadrinho aí? Vou tentar fazer o quadrinho correto, tá, gente? Dentro desse quadrinho aí, você fez em laranja. Bom, mais ou menos. Bom, como que eu uso essas fórmulas? Eu posso vir aqui e brincar assim, ó. Eu sei que meu ângulo no primeiro quadrante é, por exemplo, π sobre 3. Π sobre 3, 60 graus, tudo bem? Então aqui eu estou falando que o seno de π menos π sobre 3 é igual ao menos seno de π sobre 3. π menos π sobre 3 é 3π sobre 3 menos π sobre 3. Então eu sei que o seno de 2π sobre 3, que é o 120 graus, ele vai ser exatamente igual a menos seno de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Posso usar a formulinha. Eu acho a fórmula um pouquinho mais chata de fazer, além de que eu preciso decorar. Eu prefiro muito mais trabalhar com o meu ciclo e lembrar que se seno sem sono, seno sem sono está de pé, então é meu eixo y. Então, o seno ele vai ser positivo do zero para cima, ou seja, primeiro e segundo quadrante. O seno vai ser negativo do zero para baixo, ou seja, terceiro e quarto quadrante. Aí, sabendo os ângulos correspondentes do primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, eu só preciso saber em qual quadrante eu estou para saber se o seno é positivo ou negativo em relação ao primeiro. Tendo no primeiro quadrante, eu só preciso substituir o valor. E aí você encontra direto os valores que você tem. Tranquilo, gente? Isso aqui é uma forma de justificar o seu exercício. E aí a gente vai ver agora, né, quem vai ser o ciclo trigonométrico do cosseno. Tá bom? Já volto. Bom, retornando de novo aqui, venho com o ciclo trigonométrico do cosseno. Eu falei para vocês que a frase para lembrar do seno era seno sem sono de pé. Do cosseno, ela é diferente. Eu vou lembrar assim, cosseno com sono deitado. Então, cosseno com sono deitado. Então, eu sei que o seno é o eixo y e o cosseno é o eixo x, pela informação que a gente pegou lá no comecinho da aula, quando eu fiz o triângulo, o retângulo e achei os catetos por seno e por cosseno. Tá? Bom, agora é o seguinte, eu sei que o cosseno está deitado, o cosseno é o eixo x, eu sei que aqui é o zero. Do zero para a direita, eu sei que é positivo, então eu sei que aqui ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante.
Do 0 para baixo é negativo. Então eu sei que ele é negativo no segundo e no terceiro quadrante. Beleza? De novo, mesma coisa. Como que a gente usa? A gente usa trabalhando da mesma forma. Eu posso vir aqui e perguntar para vocês: professor, quem que é o cosseno de 225? 225 está no terceiro quadrante. Terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Preciso lembrar quem é o ângulo 225, quem é o correspondente a ele no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, 225 é o que vem do 180 e anda a mais 45 graus. Ou seja, no primeiro quadrante é o ângulo de 45. E aí, o cosseno de 225, lembrando a tabelinha, ele vai ser igual a menos raiz de 2 sobre 2. Por isso que aquela tabela e a musiquinha são importantes para a gente encontrar os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Bom, tranquilo? Posso dar um outro exemplo, né? Posso vir aqui e falar do cosseno, por exemplo, do 300 graus. Cosseno 300. 300 está no quarto quadrante. Como a gente trabalhou no exemplo passado, o 300, 360, falta 60. Então, o cosseno de 300 graus é o cosseno de 60 graus no primeiro quadrante. No quarto quadrante, o cosseno é positivo, então ele vai ser mais cosseno de 60. E esse cosseno de 300, ele vai ser exatamente igual ao cosseno de 60, que vale meio. E aí você achou, então, o cosseno de 300 e o cosseno de 225. Como eu falei para vocês no começo da aula de novo, eu consigo, a partir do seno, cosseno e tangente do primeiro quadrante, achar seno, cosseno e tangente de qualquer arco correspondente do segundo, terceiro e quarto quadrante. Do mesmo jeito que eu tenho lá as formulinhas no seno, eu tenho as formulinhas no cosseno. Aqui no cosseno, eu vou trabalhar com ângulos em graus do que em radiâmetros quando eu fiz com seno, tá? Então eu sei que, por exemplo, o cosseno de 180 menos alfa, ele está no segundo quadrante, então ele vai ser menos cosseno de alfa. O cosseno de 180 mais alfa, ele está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo, então menos cosseno de alfa no primeiro quadrante. E a última formulinha que eu posso colocar aqui, cosseno de 360 menos alfa, que vai ser igual exatamente cosseno de alfa. Tá? Essas ideias do 360 menos alfa, 180 mais alfa, 180 menos alfa, eu usei no generalizando na minha aula passada, que eu falei de ciclo trigonométrico. Tudo bem, gente? Fiz o quadrinho aí de novo, quadrinho laranja. Dessa vez eu não vou usar um exemplo para a gente poder fazer com formulinha, tá? É só substituir alfa por um ângulo notável que você consegue encontrar exatamente o que eu preciso em relação aos ângulos. Beleza? Um último exemplo que eu vou fazer para a gente finalizar essa aula. É lógico que a gente não vai ficar só perguntando quem é seno, cosseno e tangente dos arcos correspondentes aos arcos do primeiro quadrante. Eu venho e pergunto para você o valor de uma expressão, que é muito mais interessante. Porque se você sabe encontrar o valor de qualquer arco do primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, você consegue encontrar isso aqui muito simples e muito fácil. Tá? Então eu tenho que a expressão é seno de 5π sobre 3, mais cosseno de π sobre 6, mais cosseno de 7π sobre 4, mais seno de 3π sobre 4, mais seno de 5π sobre 6. Eu quero saber, no final, quanto vai dar essa expressão. Primeiro de tudo, preciso acostumar com os meus radianos. Falei para vocês, na aula lá de radianos, que nessa matéria, teoricamente e geralmente, vem sempre como radiano e não como graus. Tá? Aí aqui, o que vai acontecer? Eu preciso saber, então, quanto vale os 5π sobre 3. Posso fazer isso em graus para poder substituir e achar os valores. Tá? E aí você vai lembrar o seguinte, você pode fazer a conversão por regra de 3, ou você pode lembrar que π é 180, e você pode multiplicar 5 vezes 180 dividido por 3.
você vai achar o 300 graus. Aqui eu já achei rapidinho, né? Porque eu já estou acostumado, tá? Então eu estou falando que 5π sobre 3 é exatamente o 300 graus. Professor, é interessante fazer essa análise e achar quantos graus, quanto é esse radiano em grau, para a gente conseguir fazer isso aqui depois? Eu acho interessante, tá, gente? Mas com o tempo vocês vão acostumando. Π sobre 6, lembra lá, π é 180, dividido por 6, esse ângulo, ou esse átrio, é o de 30 graus. 7π sobre 4. 7π, 7 vezes 180, dividido por 4. Esse arco aqui é um arco do terceiro quadrante, né? Porque ele passa... Terceiro quadrante? Não, gente, ó, esse arco aqui é um arco do quarto quadrante, tá? 7π sobre 4 é 8π sobre 4, que é o 2π, menos π sobre 4. Esse ângulo é o 315. Nossa, eu já estava viajando no arco que eu estava vendo aqui. Esse outro ângulo aqui, ó, 3π sobre 4, veja que o denominador é o mesmo, né? Mas o 3π sobre 4 está no segundo quadrante, porque ele é menor do que π. Porque o π seria 4π sobre 4, né? E aí, se ele é menor do que π, está no meu segundo quadrante. Esse arco é de 135 graus. E o último arco que eu tenho aqui é o 5π sobre 6. De novo, 5 sobre 6 é menor do que 1. Se é menor do que 1, eu sei que esse arco está no segundo quadrante. No segundo quadrante, esse ângulo é o correspondente ao 30 graus, que é o ângulo de 150. Bom, vai lá. Agora é só substituir os valores. Eu sei que 300 graus está no quarto quadrante. No quarto quadrante, o seno é negativo. 300 graus é correspondente ao ângulo de 60. Então, eu sei que isso aqui vai ser o menos 160. Vamos lá. Segundo ângulo, segunda razão que eu tenho, cosseno de π sobre 6. π sobre 6 é 30. Então, eu tenho cosseno de 30 graus. Preciso transformar. Beleza. Meu terceiro termo, eu tenho cosseno de 315. 315 está no quarto quadrante. No quarto quadrante, o cosseno é positivo. Então, isso aqui vai ser mais cosseno. 315 para 360, falta 45. Então, vai ser mais cosseno de 45 graus. 135, já falei para vocês que era o correspondente de 45. Está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é negativo. Vai ficar menos cosseno de 45. E o último é o seno de 150. 150 também está no segundo quadrante. Para 180 falta 30. Então, o segundo quadrante, o seno é positivo. 30 graus é o ângulo correspondente a 150. Agora, substituir os valores, né? Vai estar na tabelinha dos ângulos notáveis. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30. Cosseno de 30 é a segunda linha. 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esquece a raiz do 3 e também do 2. Então, esse cara é a raiz de 3 sobre 2. Professor, posso fazer a tabelinha como rascunho no meu cantinho para que eu possa substituir os valores? Sim, você deve. Tá? Você deve fazer a tabelinha assim. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Menos cosseno de 45 é menos raiz de 2 sobre 2. E aqui, na verdade, não é cosseno, né? Aqui é o seno. Mas, de qualquer forma, é o seno de 45, que tem o mesmo valor do cosseno. E, por último, eu tenho o seno de 30. Seno de 30, ele vale meio. Aí eu tenho menos raiz de 3 sobre 2, com mais raiz de 3 sobre 2. Vai embora. Eu tenho mais raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, também vai embora. E aí, eu sei que a minha expressão vai ter exatamente o valor de 1 sobre 2. Finalizando o meu exercício. Bom, gente, tudo bem? Na aula de hoje, então, o que a gente fez? A gente relembrou o ciclo trigonométrico e aprofundou, falando do seno e do cosseno desse ciclo trigonométrico.
Lembrando que o seno sempre vai ser seno sem sono de pé, ele é sempre o eixo Y. E o cosseno, sempre cosseno com sono deitado, ele é o eixo X. E aí, a partir de quadrantes e de arcos correspondentes, eu consigo achar seno e cosseno. Então, gente, de qualquer um dos meus arcos, sendo do primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Ok, gente? Vejo vocês numa próxima. Até a próxima aula. Muito obrigado pela presença e pela atenção. Falou!